Natureza Viva, oferecimento Jornal O Caxiense. Conteúdo vai muito além do que você vê por aí. Semanalmente nas bancas, diariamente na internet. Olá! Nesta edição do Natureza Viva, vamos acompanhar duas reportagens especiais. Em uma delas, vamos entender mais sobre o monitoramento da qualidade do ar em Caxias do Sul. E na outra, vamos conhecer uma empresa da região, terceira a obter a certificação 14001. Fique ligado, o Natureza Viva está no ar. Com a chegada do inverno, percebemos ainda mais a importância da qualidade do ar. Na reportagem a seguir, vamos entender um pouco mais como funciona o trabalho de um laboratório aqui de Caxias do Sul, responsável pelo monitoramento dos níveis de poluição. Confira! Várias doenças respiratórias levam milhares de adultos e crianças aos hospitais todos os anos. Uma das principais causas das doenças é a poluição do ar. Para fiscalizar a concentração de poluentes emitidos na atmosfera, especialmente pelas indústrias, existe o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, que estabelece padrões nacionais de qualidade do ar. Esse padrão define legalmente o limite máximo para a concentração de um poluente, que garanta a proteção da saúde e do bem-estar da população em geral. Para que essa fiscalização possa ser feita, as cidades precisam contar com laboratórios de monitoramento e estudos das emissões atmosféricas. Até 2009, Caxias do Sul precisava contar com laboratórios de outra cidade para poder fazer esse controle. Mas desde 2010, há uns 6 meses mais ou menos, a Algás está em Caxias, né, Marcelo? Como essa história começou? Bom, Larissa, a história da Algás confunde um pouco com a minha história, né? Em torno de aproximadamente 10 anos, eu trabalho com a parte de emissões atmosféricas. Eu fiz meu doutorado na Universidade Federal na parte de emissões atmosféricas, em função que eu trabalho com processos de combustão, gaseificação, então nós tínhamos equipamentos que faziam esse tipo de análise. Eu precisava desenvolver métodos, metodologias para fazer as análises desses gases. Então, mais ou menos em 2006 eu acabei meu doutorado, aí eu recebi uma proposta aqui da UX, da Universidade de Caxias do Sul, para trabalhar aqui no Departamento de Engenharia Química. Então eu hoje atualmente também eu leciono ali na Universidade de Caxias, e eu vim para Caxias. A partir disso eu sempre tive um sonho de conseguir montar uma empresa na área de emissões atmosféricas, né? Porque é um assunto que sempre me chamou a atenção. Eu trabalho há muito tempo com isso, e quando eu vim para Caxias em 2006 eu comecei a trabalhar aqui na UX, e eu ainda tinha projetos, atualmente também tenho projetos junto com a Universidade Federal. E nesse meio tempo surgiu uma pessoa, que é o Roberto, que é meu sócio, Roberto Marcon. Ele não é um técnico na área, mas é um cara que tem muita experiência, uma pessoa que tem muita experiência na área de empreendimentos. Eu ofereci esse empreendimento para ele, a ideia, e a partir disso ele gostou disso e se propôs que a gente montasse um laboratório aqui. E como é que as demandas chegam no laboratório, Marcelo? Bom, o que acontece? Hoje o sistema é montado da seguinte forma: nós temos um órgão ambiental do Estado, né? O órgão ambiental, ele basicamente ele segue os seguintes trâmites, né? Quando vai se instalar um empreendimento, é solicitada uma licença prévia para o órgão ambiental para a instalação desse empreendimento. Depois que o órgão ambiental autoriza essa licença prévia, numa segunda etapa tem uma licença de operação, de instalação, tá? Então, nessa licença de instalação já são pedidos, o órgão ambiental em geral já solicita algumas demandas, né? Depende do impacto que o empreendimento vai ter na região, né? Se o empreendimento é de grande impacto ambiental, já são solicitados nesse momento estudos de dispersão atmosférica, estudos de monitoramento da qualidade do ar, estudos de estimativa das emissões. Então isso antes do empreendimento ser de fato construído, vamos dizer assim. Depois que é feita essa etapa, que é uma etapa de estimativas, né, com esses estudos aí, numa terceira etapa o órgão ambiental autoriza uma licença de operação, aí uma licença
é liberada a licença de instalação do empreendimento, o empreendimento se instala, inicia a sua operação e logo em seguida é solicitada uma licença de operação, né, de fato, para o empreendimento. Isso são eu estou te falando para empreendimentos que ainda não existem, né, empreendimentos novos empreendimentos. Então, numa terceira etapa, para que seja liberada essa licença de operação, é necessário que sejam realizados testes, porque na etapa anterior foram só estimativas, estudos de dispersão, estudos de estimativa de emissões, e nessa etapa, para que seja liberada a licença de fato de operação do empreendimento, aí sim é necessário que seja feito um teste efetivo, né? Então, o que é esse teste que é realizado? Aí vão ser identificadas todas aquelas fontes que foram identificadas de as possíveis fontes de emissão, elas vão ter que se enquadrar dentro de alguma legislação, né? Seja numa CONAMA, seja numa legislação regional, né? E a partir disso vai ser feito as análises, que é também um dos nossos trabalhos. Nós fizemos as análises e aí vai se verificar se de fato a empresa conseguiu atingir aqueles limites, ou seja, se ela está emitindo abaixo dos limites exigidos pela legislação. A partir disso, se de fato as empresas, essas fontes estão emitindo abaixo, o órgão ambiental libera a licença de operação, porém nessa licença de operação, em geral, é pedido uma determinada frequência de análises. Ou seja, em geral, uma semestralidade ou anuidade, depende do impacto, isso fica a critério do órgão ambiental. Então, em geral, anualmente, eles têm que repetir aquelas análises para verificar se, de novo, eles estão emitindo abaixo dos limites previstos pela legislação. E qual a diferença entre a qualidade do ar e a dispersão atmosférica? Bom, dispersão atmosférica seria na etapa anterior, na etapa, vamos dizer assim, para empreendimentos novos, na etapa de licença de instalação. O que vem a ser um estudo de dispersão atmosférica? Tu imagina que tu tem uma determinada fonte, que a gente chama fonte estacionária, tá? Essa fonte estacionária, em geral, a gente pode imaginar uma chaminé, tá? Uma chaminé. Então, tu tem aquela fonte estacionária e, a partir de modelos matemáticos, a gente consegue determinar qual é a concentração numa determinada distância. Então, a gente avalia todo o entorno daquela fonte estacionária e a gente pode prever quanto de poluente vai ter, qual é a concentração daquele poluente numa determinada distância daquela chaminé. Então, o que a gente faz? Em geral, a gente pega regiões de grande movimento de pessoas, que é onde o impacto seria maior, e avalia, faz uma estimativa de qual seria a concentração daquele poluente que está sendo emitido a partir dessa fonte estacionária lá naquela região. Então, a gente chama isso de receptores discretos, né? Então, por exemplo, aqui em Caxias, vamos dizer que nós tivéssemos uma fábrica aqui instalada na BR-116, a gente poderia pegar a UX, por exemplo, ou o centro da cidade, né, que são regiões de grande movimento de pessoas, como referências e estimar, olha, lá no centro da cidade a concentração de SO2, que aqui na fonte estacionária é claro que é muito mais elevada que lá, mas a gente pode fazer uma estimativa de quanto seria isso. Mas isso tem que deixar bem claro que isso é uma estimativa. O correto é que seja feita uma análise desse poluente no local, né? Então isso também é feito, a gente pode chegar com o equipamento, levar o equipamento até o local e verificar se de fato aquela estimativa ali. Porém, esses modelos são modelos que são, hoje, o desenvolvimento da informática, hoje nós conseguimos resultados muito próximos da realidade. Muito bom. De repente, uma prévia análise já consegue dar... Isso evita custos para as empresas, né? Porque aí o que acontece? A empresa vai, como são confiáveis esses modelos, as empresas, a partir desses modelos, elas já podem encaminhar isso ao órgão ambiental e ser o suficiente para que o órgão ambiental autorize a operação da empresa. Interessante. E a qualidade do ar? Bom, a qualidade do ar hoje, como eu tinha comentado contigo, nós temos a legislação brasileira hoje, ela é muito rica, né? Nós temos uma legislação hoje bem desenvolvida, tá? O que talvez ainda nós temos alguma dificuldade é na fiscalização dos empreendimentos, né? Mas isso está evoluindo bastante, porque o que tem que deixar claro aqui é o seguinte: emissões atmosféricas é um tema muito mais recente, por exemplo, que efluentes líquidos. Vamos dizer que hoje, atualmente, as emissões atmosféricas elas estariam como estavam os efluentes líquidos na década de 80. Tá? Elas estão iniciando, as empresas estão começando a ter um cuidado maior com as emissões atmosféricas. Isso nós tínhamos com o efluente líquido há 20 anos atrás, né? Então, hoje o efluente líquido é um tema que já está extremamente desenvolvido,
né? A fiscalização se torna mais simples, as empresas já estão preparadas, porém as emissões atmosféricas são um tema mais recente. E por isto ainda é um tema que gera dúvida para as empresas, para o órgão ambiental e para as pessoas em geral. E é importante nós comentarmos, né, Marcelo, que todas essas taxas e esses cuidados que acontecem e que são previstos em leis, eles não vêm para fazer o consumidor e fazer as pessoas terem mais trabalho, muito menos para gerar mais gastos para as empresas. Pelo contrário, de alguma forma está sendo preciso tentar controlar esse ar. E é preciso, enfim, estabelecer normas, estabelecer taxas, porque senão não tem como, né? É importante a gente falar isso. Seria essa a grande saída, né? Se os consumidores e até as pessoas que possuem indústrias entendessem dessa forma, né? O que eu sinto assim é que a grande dificuldade ainda é que o controle de poluição atmosférica ele envolve investimentos, tá? E esses investimentos necessariamente os empreendedores para que eles façam investimentos, eles têm que prever uma taxa de retorno, um payback, enfim, quando esse investimento retornará. E hoje a gente tem ainda uma grande dificuldade de mensurar isso, por exemplo, num payback. A gente, por exemplo, instala, um sistema de controle de poluição, tipo uma torre de adsorção. Tá? Nós vamos fazer um investimento, a empresa faz um investimento, porém, é muito difícil para a empresa ver o retorno, porque aquilo não está associado ao produto que ela faz. Ela está associada a um subproduto dela. Então, o que seria ideal seria a conscientização dos consumidores e esses consumidores passarem a selecionar e comprar produtos de empresas que não gerem impacto para a natureza, né? Então, mas isso é uma evolução natural, isso leva tempo, talvez leve gerações para que isso aconteça, porque em geral também, como eu tinha comentado contigo, em geral esse produto daquela empresa que gera menos impacto ambiental, muitas vezes ele vai ser um pouco mais caro até que aquela que gera mais impacto ambiental. Então nós precisamos que o consumidor também contribua nisso, né, nessa batalha, né, no sentido de que ele comece a verificar, identificar quais são os produtos que geram impacto ou que não geram impacto. É isso aí, muito obrigada, Marcelo, pela tua participação. E agora nós vamos conhecer como funciona uma coleta. De forma bem simplificada, uma análise de gases ocorre da seguinte forma. Nós vamos inserir essa sonda dentro da chaminé. Através dessa boquilha, o gás vai entrar na sonda e vai passar, após ela, por um determinado sistema que vai reter todo e qualquer poluente que nós queiramos analisar. Todo poluente sólido, ele vai ficar retido num filtro como esse, que é um filtro de fibra de vidro. Depois que ele passa por esse filtro de fibra de vidro, esses poluentes vão ser borbulhados em uma solução aquosa ou até mesmo em água, dependendo do poluente que nós queiramos coletar, dentro desses borbulhadores. Quando o efluente gasoso sai do sistema de borbulhadores, ele vem então para essa caixa de controle que nós chamamos de CIPA. O que é o CIPA? É o coletor isocinético de poluentes atmosféricos. Por que isocinético? Nós temos a necessidade nessa coleta que a velocidade dentro de todo o nosso sistema, desde aquela boquilha que eu mostrei anteriormente até aqui na saída dos gases, seja a mesma. Se nós variarmos a velocidade dentro do nosso sistema comparada à velocidade da chaminé, nós estaremos emitindo um laudo com uma concentração superior ou inferior à concentração real de poluentes dentro do sistema. Alguns gases, principalmente aqueles provenientes de combustão, eles não são analisados com o CIPA. Eles são analisados com um analisador automático de gases. Esse analisador, nós não temos a necessidade de trazer uma amostra de volta para o laboratório para ser analisada. Ele nos dá de imediato o resultado do poluente que nós estamos desejando saber. Você está assistindo ao programa Natureza Viva. Vamos a um breve intervalo e voltamos já.